Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Me chamo Carla Nonomura e eu sou a sua professora de Química. E hoje a gente vai dar continuidade nas aulas que a gente estava tendo sobre matriz energética. Então, primeiro a gente falou sobre a matriz energética do Acre, do nosso estado, depois falamos da matriz energética do Brasil e agora nós vamos falar da matriz energética mundial. Então, aqui agora a gente vai falar da matriz energética global e vamos começar aqui falando desse gráfico. Olha aqui, ó, gente. Se a gente tem aqui um comparativo da matriz elétrica mundial e a brasileira. Se a gente olhar aqui, ó, infelizmente, a matriz energética mundial que vai ter prevalência é o carvão mineral, que é uma energia não renovável, com 35,8%. Depois nós temos ali os derivados do petróleo com 2,7%, o gás natural com 22,3%, que também é não renovável, a energia nuclear com 9,2%, a hidráulica, gente, só 15,3%, ó. Se a gente pegar aqui em comparação com o Brasil, né, nós temos essa vantagem ali, né, de ter uma bacia hidrográfica bem gigantesca, né, que nos proporciona aí a energia hidrelétrica. Já no mundo, essa não é uma realidade ali, ó, só com 15,3%. Nós temos também a energia produzida por biomassa, com 2,2%, resíduos 0,4%, a fotovoltaica com 4,4%, a eólica com 7,3%, a geotérmica com 0,3% e a maremotriz com 0,003%. Então, nessa aula, a gente vai ver essas energias que ainda não foram abordadas em nossas aulas. Vamos começar aqui com a energia geotérmica, né? Talvez vocês achem aí meio estranho esse nome, talvez nunca tenham ouvido falar dele, até porque aqui no nosso país, né, a gente não tem esse tipo de energia. Né, energia geotérmica, né? Então, geo vem ali da terra e térmica, o calor. Então, as usinas geotérmicas vão gerar o quê? Energia elétrica a partir do calor proveniente ali do interior da terra. Né? Então, esse calor ele vai ser captado ali por meio de reservatórios subterrâneos de vapor e a água quente, né, ou a água das rochas secas, que ficam localizadas ali em regiões com atividade geológica intensa, que seria ali os vulcões, os geysers e fontes termais. Né? Então, infelizmente, aqui no Brasil, a gente não tem esse tipo de energia, né? De energia geotérmica. Quais são as vantagens ali, gente? É uma fonte renovável e também é estável. Ele vai ter o quê? Uma baixa, né, emissão de gases poluentes, até porque não tem queima ali de nenhum combustível fóssil, né? Ele vai utilizar o calor da própria terra. E também não depende ali do clima, tá, gente? Porque essa fonte de calor, ele vem ali do centro da Terra. E as desvantagens, gente? Ele é disponível em apenas algumas regiões, né, com atividade geotérmica, que seria a vulcânica, e tem um alto custo de perfuração e instalação. Vamos ver aqui como que funciona essa usina geotérmica. Então, aqui, ó, a gente vai ter, né, uma fonte ali de vapor, uma fonte de água quente. E aí, esse vapor da água, ele vai ser captado aqui e vai ser transferido. Então, vem aqui o vapor, né? Então, aqui vem o vapor. Ele vai passar aqui pela turbina, que vai o quê? Ela vai girar, né, produzindo energia mecânica. Passa aqui para o transformador, que vai transformar essa energia em energia elétrica, tá, gente? E depois tem aqui o resfriamento também dessa fonte de calor, tá? Então, é assim que funciona uma usina geotérmica. E aqui, ó, a gente tem a maior usina geotérmica ali do mundo, que chama The Geysers, que fica lá nos Estados Unidos, na Califórnia. Então, ele vai ser o maior complexo geotérmico do mundo, gerando cerca ali de 1.590 megawatts de energia. Então, aqui, ó, a gente tem ali os Estados Unidos. E agora a gente vai falar da energia nuclear, né? Então, só de ouvir energia nuclear já dá um medo, né, gente? Mas vamos entender como funciona aqui a energia nuclear. Então, ali nos reatores de uma usina nuclear,
a fonte de energia, ela vai ser promovida ali pela fissão do núcleo de urânio. Então, aqui a gente tem um átomo de urânio e esse átomo de urânio, ele vai ser bombardeado aqui por um nêutron. Esse nêutron, ele vai bater aqui nesse átomo de urânio e vai haver o quê? Vai haver uma quebra, vai vir aqui uma quebra de ligação. E aí a gente vai ter a produção do átomo de bário e o átomo de criptônio. E com essa quebra aqui das ligações, a gente vai ter uma liberação gigantesca de energia. Muita energia vai ser liberada. E essa energia liberada ali na reação de fissão vai o quê? Vai aquecer a água, vai transformar ela em vapor e isso vai movimentar ali as turbinas geradoras de energia. Vamos entender como isso funciona aqui, gente. Então, ó, a gente tem aqui, né, o nosso átomo ali de urânio bombardeado, né, liberação de energia. E ele vai funcionar de forma parecida ali com uma panela de pressão, gente. Então, vai ter ali o aquecimento da água, vai ter ali a questão das reações, a quebra, liberação de energia, calor e vai ter também a liberação do vapor. Então, esse vapor, ele vai vir aqui, ele vai passar por esse cano e vai o quê? Vai girar aqui a turbina. Então, quando essa turbina ela gira, vai produzir o quê, gente? Vai produzir energia mecânica, energia ali do movimento, que vai transformar, né, através do gerador, a energia mecânica em energia elétrica. E essa energia elétrica é mandada ali para as linhas de transmissão até chegar ali nas nossas casas. Então, é assim que funciona a energia nuclear. Então, quais são as vantagens ali da energia nuclear, né, gente? Alta densidade energética, né, vai ter ali uma grande produção com pouco combustível, né, baixíssima emissão, né, de gases ali do efeito estufa, né, então não tem a queima de um combustível fóssil, né, a energia ela vem toda ali das reações químicas, ali da quebra, né, do átomo de urânio. É uma operação estável e contínua, no sentido de que independe do clima, né? Não importa então se esteja sol, se esteja ventando ou não, né? Ela não depende ali do clima para que haja o seu funcionamento. E os riscos, né, gente? Tem ali os acidentes nucleares, a geração de resíduos radioativos de difícil armazenamento, o alto custo ali da construção e também da segurança, e tem muitos lugares também que rejeitam esse tipo de energia. Então, como a gente viu, a energia nuclear ela tem os seus riscos, né? A gente teve ali um grande acidente, né, que ocorreu em Chernobyl, né, ali nos anos 90, anos 80, né, com a explosão ali de um reator. Né, até hoje, aquela região ela é inabitável por conta da radiação. Né, mais recentemente, nós também tivemos um acidente, né, numa usina nuclear no Japão. Graças a Deus, né, essas consequências não foram tão grandes, né, não houveram tantas mortes, né, e tanta radiação liberada quanto houve em Chernobyl, mas mesmo assim continua sendo um grande perigo. Fora a questão do descarte, né, desse material nuclear. Aqui no Brasil, alguns anos atrás, né, a gente teve um pequeno acidente, a gente teve um acidente nuclear lá em Goiânia, que aconteceu por conta da forma errada que eles descartaram o material nuclear. Não era de uma usina, era de um aparelho de radioterapia, né, e foi descartado de qualquer forma. Alguns rapazes ali de materiais reciclados encontraram o material radioativo e levaram ali para suas casas, porque acharam que era bonito, que brilhava, mal eles sabiam o conteúdo letal que ele tinha. Então levaram para casa, a filha, ela mexeu, eles manusearam, acharam bonito e no outro dia todos acordaram passando mal. Né? Infelizmente tiveram algumas pessoas que morreram por conta desse acidente, outras carregaram, né, a questão das consequências, né, com doenças, e toda a região também foi afetada pela radiação. Então é extremamente perigoso e por isso que muitas pessoas, né, não gostam da ideia de ter uma usina, né, de energia nuclear próximo. Né? Como a gente pode ver aí na imagem, está falando nuclear não. Por quê, gente? Porque aqui no Brasil a gente tem a usina nuclear de Angra dos Reis, né, que fica lá no Rio de Janeiro. E ela vai ter uma capacidade de 2.000 megawatts, né? E a gente já tem a terceira Angra já sendo construída, tá, gente? Então, essa é a usina nuclear ali de Angra dos Reis.
A nossa próxima fonte de energia, gente, é uma que é pouquíssimo conhecida, né, que quase a gente não ouve falar porque ela ainda está em experimentação, que é a energia das marés. Né? Então, a gente tem a energia maremotriz. Né? Então, pelo nome, vocês conseguem adivinhar que tipo de energia, né, de onde vem? Exatamente, gente, vem do mar e das ondas. Né? Então, a usina maremotriz vai gerar o quê? Energia elétrica através do uso de boias flutuantes, que se movem para cima e para baixo com as ondas do mar. Então, é uma energia gerada pelo movimento ali das boias e é capturada também por geradores que vão transformar essa energia mecânica em energia elétrica. Então, aqui, ó, a gente tem a imagem, né, da nossa usina maremotriz aqui no Brasil. Porém, gente, ela ainda é um projeto piloto, né? Ela produz uma quantidade bem pequena de energia. Né? Então, ela fica ali no Ceará, na cidade de Pecém, no porto de Pecém. E aqui, ó, como vocês podem ver, essas boias, elas vão se movimentar para cima e para baixo, e por conta das ondas, né? E essa energia gerada ali pelo movimento, né, vai ser convertida em energia elétrica. Então, é assim que funciona uma usina maremotriz, tá, gente? Quais são as vantagens? É uma fonte renovável e previsível, né? Movimento das marés e das ondas. Também tem uma baixa emissão de poluentes, né? Não tem a queima de nenhum tipo de combustível. Ela é só ali pelo movimento ali das marés. E tem um grande potencial em áreas costeiras. Quais são as desvantagens, gente? O alto custo de instalação e manutenção, né, por ser no mar, tem a questão da maresia, né, o desgaste ali dos materiais, então a manutenção sempre tem que ser realizada. A tecnologia ainda está em desenvolvimento, né, em muitos países, né, e como eu disse, ela ainda é experimental e ela tem uma localização limitada, né, apenas em zonas costeiras específicas, tá, gente? Então essas são as desvantagens ali da energia maremotriz, tá, gente? E a maior usina do mundo, ela fica lá na Coreia do Sul, né? Ela produz 250 megawatts, né? E é a maior usina maremotriz do mundo. E agora, gente, a gente vai para as nossas atividades. Então, nessa nossa aula de hoje, a gente viu como que funciona ali toda a questão das energias, né, que não são renováveis. E aqui, essa questão foi da FGV de 2021. Fala assim: o início do uso da energia nuclear foi marcado pelo evento bélico de 1945 e ainda repercute a aceitação geral da sociedade quanto a essa forma de energia. O acidente com o reator de Chernobyl em 1986 também contribuiu para reforçar esse estigma. Entretanto, muitos já veem a energia nuclear uma alternativa para a geração de energia elétrica limpa com baixa emissão de gases poluentes. A esse respeito, analise as afirmativas a seguir. Então, a primeira afirmativa fala o seguinte: as usinas nucleares são semelhantes, em princípio de funcionamento, às usinas termoelétricas convencionais com um ciclo simples. Então, até aqui está correta essa questão. Né? Então, tanto a usina nuclear quanto a usina termoelétrica vai o quê? Vai ter o aquecimento da água, a liberação do vapor, né? E esse vapor vai fazer com que as hélices, né, as turbinas, elas girem, convertendo ali energia mecânica em energia elétrica. Até aqui, tudo certo. Ambas operam utilizando o ciclo térmico, no qual o vapor de água, ao se expandir, vai acionar a turbina conectada a um gerador elétrico. A principal diferença está na fonte de calor. Nas termoelétricas convencionais, queima de combustível fóssil, e nas nucleares, o calor provém das reações de fissão nuclear. Tudo lindo, perfeito, ótimo. Certinha essa alternativa, tá, gente? Funcionamento é o mesmo, o que diferencia é o tipo de combustível utilizado. Vamos ver aqui a número 2. As duas maiores preocupações de caráter socioambiental relacionadas à operação de usinas nucleares são o risco de acidentes, que podem liberar material radioativo no ambiente, e o destino desses rejeitos radioativos que permanecem perigosos por milhares de anos. Tudo certo até aqui, né? A gente falou essa questão dos rejeitos radioativos que podem ser extremamente perigosos.
Por outro lado, destaca-se como a vantagem, né, o fato da usina nuclear emitir quantidades desprezíveis de gases do efeito estufa em comparação com as termoelétricas a combustível fóssil. Exatamente, aqui também está correta, né? Então, como a gente não tem a queima de nenhum tipo de combustível, né, ali pelo calor gerado através de uma reação química, né, da quebra da ligação, então, no caso da energia nuclear, realmente não tem ali a emissão de gases ali que vão prejudicar, né, o nosso planeta através do efeito estufa. Corretíssima, número 2. Agora vamos aqui para número 3. Fala assim: no processo de fissão nuclear, átomos de hidrogênio são bombardeados por nêutrons. E aí, conseguiram achar onde está o erro, gente? Né? Então, aqui o erro está aqui, não são átomos de hidrogênio, não, gente. São os átomos de urânio. Então, a gente viu lá no nosso infográfico que são os átomos de urânio que são bombardeados ali por nêutrons, né, causando a divisão em núcleos menores. Então, a gente vai ter ali a produção do criptônio, né, e a produção do bário. Então, é formado 2 novos átomos e vai ter essa liberação de energia térmica, que vai ser utilizada ali para gerar a eletricidade. Lembrando que vai ser uma reação que ocorre através da reação em cadeia. Então, a gente tem o urânio, vem o nêutron, bate nele, ele se quebra, e aí depois ele atinge outros átomos de urânio e assim por diante. Então, essa é a reação em cadeia. Então, essa alternativa também, ela está errada, né? Porque não são átomos de hidrogênio, são átomos de urânio. Então, está aqui o erro, tá? E com base na análise das afirmativas, assinale a alternativa correta. Apenas 1? Não, gente. Apenas 1 e a 3? Não, gente, a 3 está incorreta. A 1, a 2, a 3, não, porque a 3 está incorreta. A 3 apenas, não é a única errada. E a nossa alternativa vai ser a alternativa E, que fala que é a 1 e a 2 apenas. Então, gente, só para a gente retomar aqui e revisar o que a gente aprendeu hoje na nossa aula. A gente falou sobre a energia geotérmica, que é aquela energia que vem o quê? Vem da Terra, né, do calor da Terra. Falamos aqui das usinas nucleares, que é a energia ali da usina nuclear, e também da maremotriz. E assim nós finalizamos a nossa aula. Espero que vocês tenham aprendido um pouco mais sobre os tipos de energia, né, que vocês tenham conhecido a respeito, né, dos tipos de usinas que são produzidas através das nossas aulas, né, parte 1, parte 2 e parte 3. E vejo vocês na próxima aula.